Mensagem é uma obra que reflete a busca pela identidade nacional portuguesa através da mitologia e da história. Os poemas de Pessoa exploram vários temas que são recorrentes na obra, e que ajudam a construir a narrativa sobre a história e a cultura portuguesas. A seguir, vamos explorar alguns dos principais temas abordados na obra. 1. Mitologia portuguesa. Um dos principais temas de Mensagem é a mitologia portuguesa, que é explorada ao longo dos poemas. Pessoa utiliza elementos da mitologia para construir a identidade portuguesa e para refletir sobre a história e a cultura do país. Um exemplo de poema que explora a mitologia portuguesa é o Infante, que apresenta a figura do Infante de Henrique como um herói nacional. Se a alma que sente faz não fosse de Portugal, já o Infante de Henrique fosse somente um mortal. Nesse trecho, Pessoa sugere que é a alma portuguesa que torna de Henrique um herói nacional, e que a sua importância não se restringe apenas aos feitos históricos. 2. Mar português. O mar é um tema recorrente na obra de Pessoa, e em Mensagem não é diferente. O poeta explora a importância do mar na história e na identidade portuguesa, como um elemento que define a relação dos portugueses com a sua história e com o mundo. Um exemplo de poema que explora o tema do mar é Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Nesse trecho, Pessoa utiliza o mar como uma metáfora para a história e a cultura portuguesa, sugerindo que as lágrimas de Portugal se misturam com o sal do mar, indicando a importância dessa relação para a construção da identidade nacional. 3. A busca pela identidade nacional. Um dos temas mais importantes de Mensagem é a busca pela identidade nacional portuguesa. Pessoa utiliza a mitologia e a história para construir uma narrativa sobre a cultura e a identidade portuguesas, refletindo sobre o que significa ser português. Um exemplo de poema que explora a busca pela identidade nacional é Nevoeiro, que apresenta a figura do poeta como um guia para a busca pela identidade. Longe do mar e de ti cego de tanto olhar para dentro de mim, buscando a chave do segredo que me permita ser quem sou, vagueio sem rumo, sem medo, nem paz, nem amor. Nesse trecho, Pessoa sugere que a busca pela identidade nacional é uma jornada solitária e interior, que requer coragem e determinação. 4. O encoberto. O tema do encoberto é um dos mais importantes em Mensagem, e refere-se a uma figura messiânica que voltaria para salvar Portugal em seu momento de crise. Pessoa utiliza a figura do encoberto como uma forma de reacender a esperança na nação portuguesa, mostrando que um Salvador virá em seu momento de maior necessidade. O encoberto é apresentado como uma figura misteriosa e imponente, e sua chegada é esperada com grande expectativa. Alguns trechos que ilustram este tema são: virá um dia em que, num relance, vermelho de sangue o teja estanque. E nesse dia, afinal, o povo será aquilo que quer ser. Mestre, meu coração não aprendeu a tua lição. Por mais que te leia, só vejo um velho que fala de um passado morto que nunca foi o presente, e muito menos será o futuro. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Conclusão. Mensagem é uma obra fundamental na literatura portuguesa e uma das mais importantes de Fernando Pessoa. Através de seus poemas, Pessoa constrói uma visão poética de Portugal, suas tradições e sua história, utilizando-se de diversos recursos literários para transmitir suas ideias. Entre os principais temas abordados na obra, estão a busca pela identidade nacional, o mito do sebastianismo, a saudade e a figura do encoberto. Tais temas mostram a relação intensa que Pessoa tinha com a história e a cultura portuguesa, bem como sua visão poética sobre o papel da nação no mundo. Recursos literários. Mensagem, obra literária de Fernando Pessoa, apresenta uma grande variedade de recursos literários que tornam a leitura mais rica e complexa. Alguns dos recursos literários mais utilizados na obra são: 1. Metáfora. A metáfora é um recurso literário amplamente utilizado na obra Mensagem. Fernando Pessoa utiliza a metáfora para descrever elementos da natureza, como o mar e as montanhas, e para criar imagens poéticas que ajudam a construir a narrativa sobre a história e a cultura portuguesas. Um exemplo de metáfora na obra é o trecho do poema O Infante, em que Pessoa compara o infante de Henrique a um gigante forte, que afasta o mar com o peito.
Ele é mais do que a sua vida, a sua obra é mais que ele. Foi o gigante que afasta o mar com o peito. Só lhe chamamos infante por ser filho de um rei, mas melhor título que este nenhum dos reis pode ter. 2. Personificação. A personificação é outro recurso literário utilizado por Fernando Pessoa em Mensagem. O poeta utiliza a personificação para dar vida a elementos da natureza e para criar imagens poéticas que ajudam a construir a narrativa sobre a história e a cultura portuguesas. Um exemplo de personificação na obra é o trecho do poema Mar Português, em que Pessoa personifica o mar como um ser que chora lágrimas de Portugal. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. 3. Aliteração. A aliteração é um recurso literário que consiste na repetição de sons consonantais em uma sequência de palavras. Fernando Pessoa utiliza a aliteração para criar efeitos sonoros que ajudam a enfatizar certas ideias e emoções na obra. Um exemplo de aliteração na obra é o trecho do poema O Encoberto, em que Pessoa utiliza a repetição do som R para criar um efeito sonoro que reforça a ideia da espera pelo encoberto. Será ele rei ou será, pelo contrário, segredo que nem mesmo a si mesmo ele sabe e que pergunta em vão quem o interroga. 4. Hipérbole. A hipérbole é um recurso literário que consiste em exagerar uma ideia ou uma imagem para enfatizá-la. Fernando Pessoa utiliza a hipérbole para criar imagens poéticas e para enfatizar a importância de certos elementos na obra. Um exemplo de hipérbole na obra é o trecho do poema Mar Português, em que Pessoa utiliza a hipérbole para enfatizar a importância do mar na história e na identidade portuguesas. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos recursos literários utilizados por Fernando Pessoa na obra Mensagem. A variedade desses recursos torna a obra ainda mais rica e complexa, e oferece ao leitor uma experiência literária única e enriquecedora. Como eu estava dizendo, a variedade desses recursos literários utilizados por Fernando Pessoa na obra Mensagem torna a leitura mais rica e complexa. Outros exemplos de recursos literários utilizados na obra incluem 5. Anáfora. A anáfora é um recurso literário que consiste na repetição de uma palavra ou uma expressão no início de cada verso ou de cada estrofe. Fernando Pessoa utiliza a anáfora para enfatizar certas ideias e emoções na obra. Um exemplo de anáfora na obra é o trecho do poema O Infante, em que Pessoa utiliza a repetição da palavra é para enfatizar a grandeza do infante de Henrique. Ele é a navegação e é a aventura, e o amor da aventura que ele nos dá. Sob sua égide quer a alma segura Portugal por mares nunca de antes navegados. 6. Antítese. A antítese é um recurso literário que consiste na oposição de ideias ou palavras que contrastam entre si. Fernando Pessoa utiliza a antítese para criar imagens poéticas que ajudam a construir a narrativa sobre a história e a cultura portuguesas. Um exemplo de antítese na obra é o trecho do poema Mar Português, em que Pessoa utiliza a antítese entre salgado e doce para criar uma imagem poética que representa a união entre o mar e o rio. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do gojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. 7. Ironia. A ironia é um recurso literário que consiste em dizer o contrário do que se quer dizer, com o objetivo de criticar ou ridicularizar algo ou alguém. Fernando Pessoa utiliza a ironia para criticar certos aspectos da história e da cultura portuguesas na obra. Um exemplo de ironia na obra é o trecho do poema A Portugal, em que Pessoa utiliza a ironia para criticar a mentalidade colonialista dos portugueses. Ó Portugal, se fosse só 3 sítios, ermo, escarpado, e negro ocidente, e os outros 2, à tua direita, ditos a Europa e a Ásia, num alevantamento de pedras e de sonho, seria um grande gesto à tua glória suprema. Mas tens esse algo que sobe 3 degraus, tens esse algo que é uma mancha na alma, essa coisa chamada conquista que é a porta de entrada da desgraça.
Esses são apenas alguns exemplos dos recursos literários utilizados por Fernando Pessoa na obra Mensagem. A variedade desses recursos torna a obra ainda mais rica e complexa, e oferece ao leitor uma experiência literária única e enriquecedora. A importância de Mensagem para a FUVEST. A obra Mensagem de Fernando Pessoa é considerada um dos livros mais importantes da literatura portuguesa, e, por isso, pode ser cobrada em vestibulares que tenham a literatura portuguesa como uma das disciplinas avaliadas, como é o caso da FUVEST. Além disso, a obra apresenta diversos temas que podem ser explorados em questões dissertativas, tais como a identidade nacional, a saudade e o sebastianismo, por exemplo. Portanto, estudar a obra Mensagem é fundamental para aqueles que desejam se preparar para os vestibulares que cobrem a literatura portuguesa, como a FUVEST. A obra Mensagem de Fernando Pessoa tem uma presença constante nas provas da FUVEST, principalmente nas questões de literatura portuguesa. Desde 1994, a FUVEST tem incluído questões sobre a obra em seus vestibulares, demonstrando a sua importância como um dos pilares da literatura portuguesa. Nos últimos anos, as questões sobre Mensagem têm se concentrado principalmente em temas como a busca pela identidade nacional, a saudade, o sebastianismo e a figura do encoberto. Além disso, a FUVEST costuma explorar os recursos literários utilizados por Fernando Pessoa na obra, como a utilização de símbolos, metáforas e a linguagem poética. Vale ressaltar que a FUVEST é uma das principais avaliações de acesso ao ensino superior no Brasil, principalmente para ingresso na Universidade de São Paulo, USP, e, portanto, estudar a obra Mensagem é fundamental para quem deseja se preparar para as provas de literatura portuguesa da FUVEST.